firme a uma rocha mais alta que eu. Olá, queridos, estamos aqui no Capacitar 2017, né? Tem sido dias de edificação para as nossas vidas. Neste momento, ao meu lado, está aqui o pastor Ronaldo Lidório, que é pastor presbiteriano, ligado à PMT e à UEC, né? Atuou 9 anos no Noroeste africano, como plantador de igrejas, tradutor do Novo Testamento entre o povo Concomba, consultor em missiologia, antropologia, e nos concedeu esse tempo para compartilhar um pouco sobre missões e vocação. É também autor de mais de 15 livros, né, Ronaldo? Dentre os quais, aqui em minhas mãos, temos o Comunicação e Cultura, né? E o Revitalização de Igrejas. Esses 2 livros têm sido aqui o tema, e inclusive de estudos aqui do Capacitar. Mas, pastor, tem um livreto teu de 2014, que é da editora Betânia, isso, né? E em que eu tive o prazer de ler e me deu um norte para a minha vida como vocacionado, tá? E logo na introdução você expõe que a vocação de Deus é pessoal, é incontestável, é irresistível. E depois você vai discorrendo sobre o tema, desse livro, né, que na verdade chama Vocacionados mesmo, o título desse livro. Bom, eu só gostaria de trazer um texto para contextualizar a minha pergunta, né, que é o texto de Marcos 6, onde fala que Jesus chamou e depois chamou os 12 e passou a enviá-los, de 2 a 2, né? E o enviá-los aqui no grego é proskaleitai, né? Aquele proskalel, que é um sentido de convocação, né? Que nem faz um técnico de seleção, né? Convoca. Olhando para esse versículo, vemos que Jesus chamou, convocou, né? E enviou. Bom, qual o conselho que você dá ao jovem vocacionado que tem a convicção do chamado, ou seja, que foi convocado e que aspira e deseja ser enviado, né? Ele já tem essa convicção que tem um chamado. Pode ser que seja transcultural ou para um método mais urbano, mas qual o conselho que você daria para esse jovem vocacionado? Prazer conversar sobre esse assunto. Graças a Deus, um assunto que é um assunto pertinente hoje, mesmo porque nós temos mais e mais vocacionados ao nosso redor. Eu creio que uma compreensão bíblica sobre a vocação, ela é inicialmente necessária. Há 2 verdades bíblicas complementares nesse assunto. A primeira verdade é que todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Então a vocação não é, nesse primeiro momento, essa primeira verdade, para algumas pessoas você não precisa ser pastor, missionário, evangelista, ter um título, ter um cargo para ser sal da terra e luz do mundo. Toda a igreja de Deus, todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. E são chamados por Deus para algumas funções bem específicas. São chamados para a palavra, que é a compreensão da palavra, chamados para a santidade, para a oração, para a comunhão, para a adoração e também para a evangelização. Então, você é crente no Senhor Jesus, você deve se envolver com pessoas, com a palavra, com a oração, com a santidade e também com a pregação do Evangelho de Cristo. Todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Isso é uma verdade bíblica complementar, porque é uma outra verdade que é casada com a mesma. Que se todos os salvos são chamados por Deus, por outro lado, Deus também chama alguns para ministérios específicos. Então, em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós lemos que o Senhor Jesus, ele chamou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, são ministérios específicos no contexto de Efésios, no capítulo 4, para que 2 coisas aconteçam, por isso que ele chama alguns, para que a igreja seja edificada e para que o evangelho seja proclamado em todo o mundo. Então, a igreja, para ser edificada, é necessário que haja algum pastor, algum mestre na palavra. Nem todos são pastores e mestres, nem precisam ser, mas ele chama alguns. Bem, essas são as 2 verdades. Eu queria deixar isso claro para você que nos assiste e também para você, jovem especialmente, que tem esse ardor de Deus para ser sal da terra e luz do mundo. Em primeiro lugar, você é salvo, você é vocacionado. Então, onde você estiver, você está na sua casa, sua vizinhança, na sua universidade, escola, no seu trabalho, com amigos, com pessoas que você nem conhece e que transitam na sua porta,
você já é chamado por Deus para ser sal da terra e luz do mundo ali. Não precisa você esperar nenhum chamado específico para você realmente trabalhar para o Senhor Jesus. E quero também falar com você que entende que Deus o chamou para um ministério específico. E aí você precisa, à medida que você caminha, discernir que ministério é este e onde Deus também vai te enviar. Quero lhe falar que o chamado de Deus no Novo Testamento, ele não é territorial. Deus não chama para um lugar. Deus chama para alguma coisa, para fazermos alguma coisa. Se Deus lhe chamou para ser um pastor, se você estiver em São Paulo, você vai ser pastor. Se você estiver na Índia, você vai ser pastor. É preciso saber a direção de Deus, porque Deus dirige, mas a direção de Deus territorial pode mudar também. E é preciso nós estarmos atentos a isso. Mas a palavra que eu queria deixar a você, que tem um chamado específico, é que você precisa buscar em Deus qual é o próximo passo, e apenas o próximo passo. Geralmente quando nós estamos hoje, eu estou com 50 anos, né? Mas quando eu era jovem, então assim, aquele sentimento, aquela convicção, chamado de Deus, a gente fica assim pensando, e o próximo passo? E a gente quer saber a vida inteira pela frente, né? Deus mostra apenas o próximo passo, e Ele deseja que nós possamos obedecer nesse próximo passo. O próximo passo pode ser você procurar o pastor de sua igreja e falar: Deus me chamou. Pode ser você se envolver com o ministério na sua igreja local, para que você seja uma bênção perto, a fim de ser enviado também para longe. O próximo passo pode ser você colocar em ordem a sua vida devocional. Pode ser você ser um evangelista onde você está. Pode ser você ir para um seminário, ou mesmo fazer um estágio em um campo missionário, não é? O próximo passo. Mas no próximo passo que Deus mostrar, você então obedece, e Deus vai mostrando os outros passos. Não deixe a ansiedade entrar no seu coração, pensando o que acontecerá amanhã, será que Deus proverá, com quem que eu vou trabalhar, quem irá me sustentar. Deus há de suprir todas as coisas. Ele não deseja que a gente tenha resposta para as coisas da vida. Ele é a resposta. Ele deseja que nós tenhamos fidelidade. Então é isso que nós precisamos fazer. Obrigado, pastor. Obrigado a vocês também. Levou-me a uma rocha mais alta que eu.